Você quer economizar nos seus jogos igual eu fiz o ano todo e não perder as promoções? Então entre no Promobit e adicione o que você quer comprar na sua lista de desejos, que você será notificado assim que o produto entrar em oferta em algum lugar. Fácil e prático, né? Então use o Promobit a partir do link na descrição. Olá a todos que chegaram nesse vídeo, eu sou o Coelho no Japão e hoje eu convido vocês a refletirem comigo sobre o game que tem permeado as conversas em torno da Nintendo, Metroid Dread. Eu quero bater um papo com vocês sobre algo muito importante que esse jogo traz à tona e que mesmo que você já tenha jogado, ou se ele não está ainda no seu radar de compras, não tem problema, é uma lição que eu creio e espero que acrescente a todos que ficarem até o final aqui do vídeo. Então já vai deixando seu like, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão, ative o sininho de notificações e deem uma olhadinha nos links que estão aqui na descrição, caso vocês se interessem pelo game. Parte 1, antes do ponto de partida. Eu vou começar aqui dizendo já que Metroid Dread é um jogaço. É um game incrível do começo ao fim. É um dos melhores jogos de 2021, não apenas do Nintendo Switch. E isso não é um spoiler da conclusão desse vídeo aqui não, tá? É um vídeo reflexivo, então isso é na verdade um ponto de partida da reflexão. Como assim, você me pergunta? Quando você começa Metroid Dread, você pensa, uau, cara. E quando você termina o game, esse uau se transforma mais uma vez. A aprovação do jogo é praticamente inquestionável. A aclamação por todos que jogam tem sido um consenso, visto que mesmo as avaliações consideradas pessimistas têm dado em torno de 7 pro jogo. Quando 7 é o mínimo que alguém dá para um game como esse, imagina o máximo, né? Sempre que temos algo assim, é muito bom. Pô, todos nós queremos jogos excelentes, mesmo que não seja do nosso interesse ou da nossa plataforma, é bom ver a concretização de trabalhos bem-sucedidos. Mas talvez para Metroid Dread isso tenha um gostinho extra especial. Você deve saber o porquê, né? Envolto em polêmicas desde o seu anúncio, Metroid Dread é a sequência direta de Metroid Fusion, jogo de Game Boy Advance lançado há 19 anos atrás e que segue a tradicional linha dos jogos 2D de Metroid iniciada lá no Nintendinho. Como tal, Dread é também um jogo 2D e apesar de várias melhorias, segue exatamente o conceito dessa série tradicional 2D, tal como os jogos Donkey Kong Country da Retro Studios ou a série de jogos New Super Mario Bros. São jogos que você bate o olho e relembra na hora dos seus antecessores dos anos 90. Ter um jogo com essa essência clássica como grande destaque de lançamento interno da Nintendo foi absolutamente incrível para alguns e não foi bem recebido também por muita gente. Surgiram várias acusações sobre ser um jogo comparável a outros jogos indie ou jogos do console antecessor, o Nintendo 3DS, e que ter algo, entre aspas, simples, assim como destaque em um ano onde estamos, vendo uma nova geração de consoles mostrar os seus primeiros feitos, era absurdo. Afinal de contas, tecnologias como Ray Tracing e SSDs trazendo uma velocidade absurda de processamento, resoluções 4K e um fotorrealismo nunca visto antes, foram as armas mostradas pela indústria em 2021. E a Nintendo trouxe como arma um jogo 2D, mas quem duvidou agora está presenciando que a aposta da Nintendo foi um tiro certeiro para quem gosta de games de verdade. A Nintendo sabia o que tinha em mãos, e sabendo o que tinha, apostou em Metroid Dread, fazendo um marketing gigantesco e colocando ele em todos os lugares e na boca do povo. E eles acertaram, nos fazendo voltar ao ponto inicial de que o jogo é incrível e que todo mundo que está jogando está reiterando isso. Atualmente, o Metacritic de Metroid Dread está em 89, e sério, o jogo tem mais de 80 análises. Sempre tem aquela galera que acusa, a empresa compra análises, mas não, isso não acontece. Além da Nintendo não ir lá comprar a nota de 80 sites, também não tem 80 portais fanboys cego da Nintendo. Até porque se tivesse, todo jogo da Nintendo teria notas assim, o que não é o caso. Enfim, Metroid Dread é um jogo bom, o jogo deu certo, e voltando pra frase do início, Metroid Dread é um jogaço. Incrível do começo ao fim, é um dos melhores jogos de 2021, não apenas do Nintendo Switch. Mas como eu falei, essa não é a conclusão. Então a gente parte pro questionamento, como foi que Metroid Dread conseguiu essa façanha? Quando você termina Dread, você sai convencido, e se pergunta, como que os caras com tantas armas que a nova geração tem trazido, citadas anteriormente, conseguiram com, entre aspas, joguinho 2D, ser uma das melhores experiências gamers de 2021? Bom, meus amigos, agora vamos compartilhar com vocês a resposta. Parte 2, a lição que se aprende. Lá nos anos 90, estávamos em uma crescente da indústria dos consoles, com o Super Nintendo e o Mega Drive marcando a história. Mas para metade da década, vimos uma nova geração chegar, o Nintendo 64 e o PlayStation. E esses consoles tinham como grande atrativo os jogos agora em 3D. E era uma coisa impressionante, e rapidamente estava todo mundo migrando os seus jogos para o 3D. Porém, algumas séries
foram perdendo a sua relevância na época. Simplesmente aquele jogo não era tão legal em 3D assim, sabe? Mortal Kombat não era tão bom assim em 3D, Donkey Kong também sofreu isso, Mega Man. São exemplos de jogos que foram até bem recebidos em 3D, mas falando bem a verdade, a grande maioria das pessoas prefere os seus antecessores em 2D. E isso se evidenciou quando esses jogos voltaram pro 2D, lá no Mortal Kombat 9 e no Donkey Kong Country Returns, que foram muito aclamados pelos fãs como um, entre aspas, retorno triunfal da série. Bom, não foi o caso de Metroid, já que Metroid Prime foi um sucesso estrondoso no GameCube e estamos muito ansiosos por Metroid Prime 4, né, que foi prometido pro Nintendo Switch. Porém, assim como os jogos que eu acabei de citar, Dread veio com esse retorno ao clássico, e o caso dele é especial e diferente dos outros, exatamente porque Metroid Dread não precisava desse retorno, sabe? É como se em vez de retornar pro 2D, a Nintendo pudesse simplesmente falar: ah, a série Prime é muito bem aceita, então por que raios arriscar um novo jogo 2D? Bom, a resposta é porque a sua fórmula ainda é muito boa. Ela ainda cria um jogo que, quando você começa Metroid Dread, você pensa, uau, e quando você termina, uau. A grande lição que Metroid Dread traz em 2021 é a de que talvez estejamos olhando para o lado errado conforme as ferramentas de desenvolvimento de jogos se aprimoram. Tanto os desenvolvedores quanto o público, pois de nada adianta termos texturas cada vez mais detalhistas, efeitos de luz cada vez mais pesados e cenários cada vez maiores e enfeitados se, no fim, o simples jogar não for tão bom assim. Isso não é uma declaração de que avanços tecnológicos são ruins e de que o antigo estilo old style é melhor. Não, não, não. Não é isso que eu tô dizendo. O que a gente tá compartilhando aqui nessa análise é que avanços tecnológicos são recursos para se criar bons jogos e não o que os tornam bons jogos. Em 2021 vimos coisas impressionantes proporcionadas pelos novos consoles, mas de nada adianta se no fim um Metroid 2Dzinho é mais legal de se jogar. Esse argumento tem uma ilustração perfeita. Ela é um episódio do Bob Esponja onde um ser muito poderoso duela com o Bob Esponja para ver quem é o melhor em fazer hambúrguer. E a gente vê o rival mostrando o seu poder capaz de criar super chapas de fritura que geram centenas de hambúrgueres enquanto o Bob Esponja tá lá, lerdinho, colocando um picles de cada vez e o queijo se forma, e o queijo em forma de coberta. E aí o rival se gaba de ter vencido, afinal foram centenas de lanches contra um, porém o lanche dele não era tão gostoso. E aí de nada adiantou 100 contra 1, se esse 1 era mais gostoso. Eu não quero afirmar aqui que Metroid Dread é o melhor jogo de 2021. Não, calma. Mas o que eu posso dizer é que, imagina uma plataforma, um Game Pass universal, e lá você pode baixar o jogo que você quiser, da Nintendo, da Sony, da Steam, da Microsoft, independente se o jogo custa R$1 ou R$350. Estão todos lá. Imaginou? Então tá. Não é que Metroid Dread seja o melhor jogo de 2021 dessa plataforma, mas ele é um jogo que você deveria jogar nela. Mesmo tendo jogos mais caros, mais detalhistas, mais robustos, Metroid Dread ainda seria um dos melhores jogos, um dos mais baixados, um dos mais jogados. Em resumo, não importa a concorrência, essa aqui é uma gema e ele vale a pena ser um dos jogos mais baixados e jogados desse ano. Não é uma competição para ver quem fica em primeiro, quem ganhou, quem é o bonzão e quem perdeu. É uma seleção de quem acrescentou algo e se destacou, e eu estou dizendo que Metroid Dread faz parte dessa seleção. Dread ensinou que ainda é possível com simplicidade acrescentar à indústria e ser válido em meio a tanta coisa parruda, desde que se olhe na direção certa e se use o necessário para criar um bom jogo. E existe um provável culpado por mostrar essa lição, e o nome dele é Yoshio Sakamoto. Parte final, a teimosia. No nosso vídeo sobre o que você precisa saber antes de comprar Metroid Dread, uma das coisas que a gente usou como argumento para apostar que o jogo ia ser muito bom, e a gente ganhou essa aposta no final das contas, hein? Foi de que ele era um jogo muito desejado pelo Yoshio Sakamoto, que é o cabeça da série Metroid. E o Sakamoto é um cara extremamente cuidadoso, dedicado, mas principalmente, para nossa sorte, muito teimoso. Eu contei no vídeo que ele foi quem bateu o pé para Super Metroid existir, porque o jogo ia por 3 vezes ser cancelado porque o desenvolvimento estava sendo muito trabalhoso, mas ele foi lá e bateu o pé: não, 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 vamos fazer esse jogo sim. Sakamoto queria produzir Metroid Dread, inclusive com esse nome desde o Nintendo DS. Esse jogo é a realização do desejo dele de concluir o arco iniciado em Metroid de Nintendinho, e agora terminado por Dread. Sakamoto não desistiu do jogo esses anos todos, e eu não sei se alguém falou pra ele: ah cara, jogo 2D não, tá ultrapassado, mas eu tenho certeza que se alguém falou, ouviu algo como: não, vai ser 2D sim, vai ser a sequência do Fusion e vai continuar a fórmula clássica que todo mundo ama de Metroid. Ele é um desses caras que vai contra
contra tudo e todos, quando sabe que tem em sua cabeça algo e que será valioso quando feito. E ele mostrou a lição de que um jogo 2D ainda pode ser relevante se ele ainda for simplesmente muito bom de se jogar. E é por isso que Metroid, mesmo sendo espacial, não sendo um jogo cartunesco, ter aí esses bichos feios e nada carismáticos, ainda carrega o DNA Nintendo, visto em um Super Mario da vida. Muito se fala sobre a Nintendo ter como essa essência, jogos para toda a família, nostalgia, jogos cartoon, mas o que verdadeiramente une um Metroid Dread, um Zelda Breath of the Wild e um Animal Crossing New Horizons é o seguinte: você vai pegar no controle, começar a jogar e na hora ser convencido a continuar jogando. Esse insta-fun, sabe? Diversão instantânea, só de você tocar o controle. Essa lição de que gameplay vem antes dos gráficos, que inclusive a gente falou no vídeo sobre Bayonetta 3, ser um jogo ideal nos consoles da Nintendo, é também uma teimosia da Nintendo e que tem sempre demonstrado resultados excelentes. Não que a Nintendo ignore gráficos e tecnologia, e em Dread ela tenha feito tudo relaxado menos a gameplay. Não é isso. Não é que o jogo não usa tecnologia, mas ele usa o necessário. Os gráficos de Metroid Dread não são impressionantes, mas são o bastante. São bons o suficiente, são fluidos, satisfatórios. Aquilo é o necessário. O mesmo pode ser dito também de outros aspectos, como a ambientação e a trilha sonora. Esses elementos em Metroid Dread não são perfeitos, mas eles são sim bem utilizados enquanto o jogo deixa brilhar o que ele veio para brilhar. A sua gameplay é altamente viciante. A movimentação e habilidade de Samus deixam a jogabilidade tão excelente que simplesmente ir pra lá e pra cá, o que no Metroidvania é bastante importante, muito bom. E nesse sentido, a jogabilidade 2D ajuda na precisão de movimentos rápidos e cheios de maracutaias dos power-ups, deixando o jogo muito ágil. Inclusive, essas vantagens de jogabilidade 2D foram uma das grandes motivações para o Mortal Kombat voltar pro bidimensional. E talvez seja por isso que Sonic deveria ficar no 2D. Voltando pra Metroid. O level design, o labirinto do mapa, atiça a sua curiosidade. E o seu formato, entre aspas, ultrapassado de salas fechadas e intercaladas, geram no jogador uma vontade de: eu quero ver o que tem na próxima sala, eu quero ver aonde vai dar se eu entrar nesse buraquinho aqui que eu explodi com uma bomba e encontrei. Não só o combate do jogo é ótimo, como o que você combate. Os inimigos também são ótimos. As batalhas de chefes são estratégicas. Morrer na primeira tentativa é quase certo, mas não se culpe. Observe novamente, pense nas habilidades que você tem e o que esse boss costuma fazer e monte o seu melhor contra-ataque. Assim, a vitória chega muito mais após você saber o que e como fazer do que finalmente conseguir executar. Mas até chegar nos chefes, você topa com uma incrível variedade de inimigos. Ok, fracos, mas são pequenos desafios que também estão constantemente fazendo seu cérebro buscar respostas de como não levar dano, em que momento se deve aplicar o botão de contra-ataque, quão potente precisa ser o seu ataque para que você calcule se é melhor usar um tiro carregado, um míssil ou o que for. Em resumo, eles te deixam sempre entretido. Esses elementos fazem a jogabilidade, e atenção aqui para a palavra escolhida, sequestrar a atenção do jogador. Sim, sequestrar, porque é muito difícil parar de jogar Metroid Dread. Ele é um jogo que não enjoa, ele diverte do início ao fim, ele desafia sem sacanear. Então, entendem que no fim a fórmula, entre aspas, ultrapassada, quando aprimorada no Nintendo Switch e usando a tecnologia necessária onde precisa, mas ainda dando palco para o que mais importa, gera um jogo que simplesmente é muito provável que você adore jogar, assim como um Mario Kart 8 que não tem nada a ver com Metroid, mas tem o DNA Nintendo. É graças a esse DNA Nintendo e a teimosia da Nintendo e do Yoshio Sakamoto de insistir em desafiar os padrões da indústria para um grande lançamento em 2021, é que temos hoje um jogo que, se você não jogou, deveria jogar, e ele se chama Metroid Dread. Essa é a resposta do nosso ponto de partida aqui no início da análise. Esse ensaio foi assim que eles conseguiram criar um jogo tão bom. Foi desse jeito que Metroid Dread se tornou um jogaço incrível do início ao fim, um dos melhores jogos de 2021, não só do Nintendo Switch. Dito isso, meus amigos, muito obrigado por ficar comigo até o final dessa reflexão. Se você gostou desse tipo de vídeo dedicado, se o que dissemos aqui de alguma forma foi valioso para você, então acompanhe os nossos vídeos de reflexão, esses nossos ensaios sobre os games, essas análises, porque eles não costumam ter muito apoio da maior parte das pessoas que acompanham os games, né? E a gente sabe dos motivos, como não querer spoiler, preferir se decidir por conta própria se gosta ou não do jogo, entre outras coisas. Mas estamos tentando aqui criar um formato de análise
análise que contorne esses motivos e entregue um tipo de vídeo interessante para todo mundo. Então muito obrigado a todo mundo que deixar o seu like aqui no vídeo, que se inscrever aqui no canal Coelho no Japão, que ativar o sininho de notificações e que mandar aquele valeu aqui nos comentários caso curta o conteúdo. Também é válido lembrar que a gente ainda vai fazer uma avaliação mais tradicional com pontuações para visual, trilha sonora, custo-benefício e etc. Além de uma nota de 0 a 10 para Metroid Dread. E essas notas a gente dá na nossa série mensal de vídeos aqui, que é a nossa série de tier list dos jogos para Nintendo Switch. Então acompanhe esse quadro também, você consegue encontrar ali na nossa seção de análises na home do canal, beleza? É um quadro muito útil e também é feito com muita dedicação. Então, como eu falei, já ativem o sininho de notificações para não perder as grandes novidades do canal, que as notas para Metroid Dread vêm muito em breve. Muito obrigado, meus amigos, por terem assistido esse vídeo e por acompanharem aqui o canal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa análise e estejam curtindo também a nossa série de gameplays de Metroid Dread e da nossa timeline de Metroid, que muito em breve vamos terminar para vocês também, tá bom? Se você não deixou o like ainda, deixa o like aqui no vídeo, o link na descrição dos nossos patrocinadores você pode encontrar, assim como o link da onde você pode comprar Metroid Dread pelo menor preço. E eu agradeço demais quando vocês forem utilizar a Amazon, colocarem lá coelhinojapão.com/Amazon e navegar no site para comprar o que você quiser, que é uma forma muito boa de vocês apoiarem o meu trabalho aqui no canal também, beleza? Então, meus amigos, lembrem-se sempre, sejam legais com as pessoas, porque isso é muito importante para nossa comunidade se manter sempre positiva assim do jeito que ela é. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, tanto lá no Twitter quanto no TikTok e no Instagram. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!